dizer que vocês vão, eu quero crer que vocês compreenderão o que será dito. Isso sempre é extremamente sério, né? Sobre o templo de Deus. 12:1, Deuteronômio capítulo 12, versículo 1 até o 7. Diz assim: são esses os estatutos e juízos que vocês têm que cumprir na terra que deu o Senhor, que nos deu o Senhor, Deus de vossos pais, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir todos os dias viver nesta terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome naquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome e a sua habitação, e para lá vocês irão. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, e as ofertas de votos, e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E lá, nesse lugar que o Senhor vai escolher, vocês vêm adorar, e lá vocês comereis perante o Senhor, vosso Deus, e lá vos alegrareis. Alguém disse que me alegrei, que me disseram que íamos na casa do Senhor. E lá vocês se alegrarão em tudo que fizerdes na casa do Senhor que tu vai. Vós, as vossas casas, a vossa família, bem entendido, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Amém. Aqui, depois nós lemos outra escritura. Monjarelo e a irmã Regiane acreditam a Deus os 40 anos de casamento e pedem oração. Deus abençoe Monjarelo. E eu também acredito a Deus, e acho que todos acreditam a Deus, né? Estar vivo, ter saúde, crer da maneira que creio, esperança, que já a Bíblia diz assim, que nós não somos aqui como aqueles que não têm esperança, nós somos como aqueles que têm esperança. Amém? Tudo isso deve ser acreditado a Deus. Eu acredito a Deus no meu casamento ser longevo. Cada um deve acreditar em administrar as diferenças. Vamos ter a palavra de oração, logo após você pode sentar e seguiremos adiante a reunião, está bem? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui com os irmãos para te adorar. Não é no templo em Jerusalém, e nós nessa reunião veremos por que não é no templo lá em Jerusalém. Nós te agradecemos pelos hinos que foram entoados, alguns bons em tiro hino, outros, ó Deus, que foram compostos por alguém que realmente creu, e nós cantamos nos identificando com aquilo ali, Senhor. Te agradecemos pelos músicos, te agradecemos pela ordem da igreja, pelo silêncio reverencial de estar na tua casa, não há desordem, e o Senhor é um Deus ordeiro, e não quer que teus filhos se comportem de uma maneira leviana. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque não há como aprender no meio de barulho, de pulo, de grito, e brincando de trenzinho. Então eu coloco perante ti a minha satisfação, a minha alegria, o privilégio que eu tenho de crer em ti da maneira que creio, Senhor. E o privilégio também de ter alguém que me acompanha nesse raciocínio desta forma, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão que aqui está e aqueles também que assistirão algum dia ali, Senhor. Quando, às vezes, andando pela internet, eles encontram ali. E eu confio que o Senhor vai nos ajudar uma vez mais. Está perante ti o agradecimento de Monjarelo da irmã Regiane e o meu agradecimento. E eu creio que cada irmão que pactou com isso, agradecendo também, Senhor. Sabendo que é o Senhor que nos mantém e nos sustém. Abençoa agora o que será exposto, de tal maneira que todos sejam beneficiados.
e aqueles que assistirão possam ser também edificados, compreendendo o porquê de algumas coisas que o Senhor nos ensina e exige de nós. Em teu santo nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vou ler outra escritura agora em Reis, acho que era comigo lá, 1 Reis 8, 25 ao 30. Ali nós vimos Deus dando ordem para construir o templo, que era o lugar que ele ia escolher. Não foi Israel que escolheu o lugar, foi Deus que escolheu o lugar. 1 Reis 8, 25 até o 30, 26 até o 30, pode ser. Agora nós vemos aqui, muitos anos, centenas de anos depois, Salomão construindo o templo. Vamos ver a oração que ele faz na construção do templo. Pode ser 25, claro. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, é muito conhecido essa escritura. Faça a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Quer dizer, Deus vai morar na terra? O Salomão faz uma pergunta. Isso aqui é muito sério, né? Do Senhor é a terra, mas ele não habita na terra. Só há uma forma de Deus habitar na terra. Eu vou explicar para vocês. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Tão grande que Deus é. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. O templo era imenso, grande, suntuoso, rico. Não era lugar para Deus morar, ele mandou construir. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que teus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre esta casa, sobre este lugar, na qual disseste, o meu nome está ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, Salomão orando, e do teu povo Israel. Ouve, pois, atenção igreja, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, o lugar da tua habitação, ouve e perdoa. O templo em Israel, irmãos, era uma glória. A Bíblia, eu vou dizer, está falando um pouquinho do templo. Era um motivo de orgulho dos judeus. Orgulho dos judeus. Eles tentaram construir uma réplica aqui em São Paulo, do Templo de Salomão, sob a supervisão de rabinos, religiosos, teólogos e tudo mais. E quem esteve lá, o irmão Robson esteve lá, e ele disse, acho que foi o irmão Robson, alguém aqui esteve lá, o irmão José esteve lá também, disse que é enorme. Foi feito nas mesmas dimensões do templo que Salomão construiu. Não é uma igreja normal, é algo altíssimo, cabe não sei quantas mil pessoas sentadas confortavelmente, assim por diante. Foi uma cópia daquilo lá, as dimensões. Então, na antiguidade, as pirâmides são motivo de orgulho. A história fala em 7 maravilhas da antiguidade. Você sabe disso? 7 maravilhas. As pirâmides
o Jardim Suspenso, Colosso de Rhodes, o Museu da Halicarnasso, parece uma coisa assim, não lembro bem. Tem as 7 maravilhas do mundo antigo, que agora não consigo me lembrar de todos eles, mas eram muito grandes. O Templo de Salomão não entrou nessas 7 maravilhas do mundo antigo, mas ele era motivo de muito orgulho para os judeus. As suas dimensões, e Deus mandou construir as dimensões, tudo mais ali. E a Bíblia diz, continuando a leitura em casa, você vai ver, quando terminou de orar Salomão, a Bíblia diz que o sacerdote não podia ministrar da glória que encheu lá dentro. Essa nuvem que se é vista ali, ela entrou e encheu. E o pessoal não sabia o que fazer, e eles não podiam ministrar, porque foram, vamos dizer, impedidos da glória que encheu o templo. E Deus vindicou tudo mais ali. E esse templo, que era o orgulho dos judeus. Tem pessoas que têm orgulho de ser gaúcho quando vê os gaúchos dançando, apresentando lá fora. Tem orgulho disso, orgulho daquilo. Isso é uma coisa bem provinciana, sabe? O que é provinciano? Quer dizer, alguém que é da terra. Isso é bem... Tem pessoas, olha, lá na minha vila, lá na minha cidade, lá tal. Então, eles tinham orgulho do templo. E esse templo era em Jerusalém. E essa cidade, Jerusalém, é chamada de Cidade Dourada. Ela é feita com areia, um material que quando o sol bate no cair da tarde, nunca estive lá e não tenho intenção nenhuma de ir lá, embora tenha condições. O sol bate e ela fica tudo dourado. Assim, tem um tipo de areia, não sei como é o material, que dá um certo ar dourado. Dourado quer dizer, dando uma cor de ouro, dourar, deixar parecer com ouro. A cidade do grande rei Davi. Antes de ser Jerusalém, Jerusalém quer dizer cidade de paz. Nunca teve paz essa Jerusalém. A única Jerusalém que tem paz é a Jerusalém celestial. Ela antes chamada Jebus, que era a capital dos Jebuseus. Eu digo isso que está na Bíblia, posso dizer. Esse templo foi construído em 46 anos. Tu vê que os discípulos mesmos querendo em Jesus, disseram, olha essa construção. Eles tinham orgulho do templo. Mesmo crendo em Jesus, o discípulo, observa assim, olha essa construção, que pedras, olha essa que obra. Jesus olhou assim, fez assim, destruí esse templo e em 3 dias eu construo ele. Daí ele disse, Senhor, foi construído em 46 anos, trabalhando, o povo trabalhando, eu construí o templo, e o Senhor diz que, entende? E a Bíblia diz que eles entenderam mal. A Bíblia diz que os discípulos entenderam mal, as pessoas que escutaram eles entenderam mal. Que ele não estava falando daquele tempo, já presta atenção. Isso aqui é matéria superior. Não é para Mobral. Existe Mobral ainda? Acho que existe, mas não é Mobral. Não é para... Isso aqui é matéria. E eles olharam, e os discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, João escreveu, ele não estava falando daquele templo, ele estava falando do seu corpo, que era o templo. Amém? Mas os que usaram, porque quando a pessoa ouve alguém contrariado, está perdendo tempo o que fala, está perdendo tempo e o que está escutando também está perdendo tempo. Porque eles usaram aquilo contra Jesus no julgamento. Porque era orgulho dos judeus, e se alguém falasse mal do templo, era morto. E Jesus falou que destruiria o templo. Não, ele não disse aquele templo lá. Eu estava falando do templo dele. Tanto é que ele cumpriu. O 3º dia ressuscitou e reconstruiu o templo. Jesus disse, quando Jesus destruiu esse templo, e eles usaram esse argumento, esse mal entendido, para condená-lo, para acusá-lo do julgamento. E tu observar, tu vai ver que Jesus foi condenado, João Batista foi condenado, Estevão foi condenado, Paulo foi julgado e condenado, tudo com mentiras e testemunhas falsas. Você já viu, pode procurar aqui na Estevão, todos eles não tinham um ponto de acusação. Estava falando com um menino hoje de manhã, me atacou ali, conversei com ele. Tudo que aconteceu
Se você ler a Bíblia, você vai ver que Pilatos queria soltar Jesus. Ele pegou um terrorista, um bandido, Barrabás, um sedicioso, assaltante, homicida, e queria soltar Jesus. Eu disse, eu vou mostrar esse homem aqui. Esse aqui, o que esse aqui fez? Deu pão para os pobres, multiplicou pão, peixe, andou sobre as águas, limpou o leproso, deu vista ao cego, libertou os cativos endemoniados, ressuscitou os mortos. Amém, só fez coisa boa. E esse aqui só fez coisa ruim. Mas o espírito religioso é o pior ódio que existe. Ele estava incentivado pelos principais sacerdotes religiosos para que matasse Jesus. Tinha que ser crucificam. E Pilatos apresentou Jesus, apresentou Barrabás. Eu tinha quase certeza que eles escolheram Barrabás, que só tinha complicado, era uma praga na sociedade, como eles dizem, um câncer social, Barrabás. E eles crucificaram Jesus, porque eles tinham contra ele, que ele tinha falado contra o templo, e contra o grande templo que Salomão havia construído, e que nós não temos noção das dimensões daquele templo. As pessoas vinham de todos os povos da terra, como nós vimos esse dia aqui na reunião passada, eu não sei se é passada, anterior, que eles vinham para adorar em Jerusalém, mesmo se estivesse longe dos judeus, vinham para adorar em Jerusalém, de todos os povos da terra, no dia do Pentecostes. Quem lembra disso? Nós lemos aqui. Quando ele estava falando samaritana, a samaritana disse, que vai ler em São João 3 ou 4, coisa assim, Senhor, vejo que és profeta. Ele contou a vida dele, dela, tal. Não sei se é antes, depois ela disse assim, Senhor, tu disse que tem que ser em Jerusalém. Não, a Bíblia diz que era para adorar em Jerusalém. Mas tem uma história que vocês não conhecem, alguns não conhecem, é que daí já tinha separação das 10 tribos para o norte, que a capital era Samaria, foi separada por Jeroboão, logo depois da morte de Salomão, Davi e Salomão, e ficou as 2 tribos do sul, onde ficou a Judá, e onde estava o templo, que era em Jerusalém. Então os samaritanos, como não podiam mais ir em Jerusalém, que misturaram samaritano e gentil, que era uma coisa imunda para os judeus. Os judeus, irmãos, se ele tocasse numa coisa morta, ele tinha que se lavar, se purificar, para daí ir ao templo. Quando eles separaram, eles começaram a adorar, fizeram um novo templo lá, uma coisa assim, um remendo, uma igrejinha para eles, lá no grupo do norte, e começaram a adorar, debaixo das árvores, nas montanhas. Daí disse, Senhor, disse que tem que ir em Jerusalém para adorar. Como é que nós fizemos agora? Ela, a samaritana, disse, Jesus, olha que Jesus disse para ela, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Você entende? A Bíblia diz que era para adorar em Jerusalém, para seus dízimos, suas ofertas, sua família, sua casa, se alegrar e comer lá em Jerusalém, enquanto festejava. Agora, vem um rapaz que não é levita, que não é religioso da tribo dos levitas, da tribo de Judá, e diz, nem aqui na Samaria e nem em Jerusalém, em qualquer lugar no mundo, onde os adoradores. Por quê? Porque ele era o sacrifício que resolveu o problema de ir a Jerusalém. Mas eu vou chegar mais adiante aqui. O templo era sagrado. Mas quando Jesus chegou na terra, a igreja de Sapiranga, quando o irmão Brana revelou os selos, o irmão Brana disse que mudou o ritmo da sinfonia. O que é ritmo da sinfonia? Tem aquela batidinha denominacional, a igreja essa, a igreja aquela, aquela outra. Quando o irmão Brana revelou os selos, acabou aquilo ali. Mudou o ritmo da sinfonia, agora tem outra batida. Amém? O entendimento mudou completamente. Chega de denominação. A denominação, a visão denominacional. Atenção, igreja, a visão denominacional que as pessoas têm das igrejas. A Bíblia diz assim, e o tempo não será mais. Lembrando assim, o tempo das denominações. Acabou. 63. Mudou o ritmo da sinfonia. Quando Jesus entrou em cena, nasceu e começou seu ministério, por que Jesus começou com 30 anos? Porque nenhum religioso
do Velho Testamento, o levita podia ministrar antes de 30 anos. Jesus começou a pregar com 30 anos, pregou 3 anos e meio, certo? E ele disse que não é para ir mais de Jerusalém, estava mudando o ritmo da sinfonia. Todo aquele sacrifício que havia no templo, todo aquele ritual religioso do templo, se cumpriu em Cristo. Ele é a pombinha que foi degolado, ele é o bode que foi expulso do deserto, ele é o bode que apanhou e foi degolado. Ele é a novilha vermelha, ele é isso, ele é aquilo, ele é o cordeiro que morria todos os anos. E tudo em Jesus, toda aquela sombra se cumpriu em Cristo. Agora veio o verdadeiro sacrifício, não mais o substituto, um animal que morria, porque a vida da ovelha, a vida da novilha, a vida da pombinha não podia vir para mim, mas a vida de Cristo podia vir para mim. Amém? A vida de Cristo podia vir. Quando você veja, nós nunca sacrificamos, nós matamos um animal para comer, mas não nesse intuito de sacrifício. Lembrando assim, cada pecador que vem a Cristo, lembrando assim, que põe a mão no Cordeiro Cristo e se identifica com ele. Porque quando o Cordeiro morreu no Velho Testamento, o pecador botava a mão nele, se identificava com ele e sabia que aquele animalzinho estava morrendo por culpa dele. E quando eu ponho a mão em Cristo, eu sei que Jesus morreu por minha culpa e me identifico com isso. E aquela vida, lembrando assim, se a vida daquele animal viesse para mim do Velho Testamento, eu ia pastar que nem um cordeiro, ia pastar que nem um bode, ia pastar que nem uma novilha. Mas não, a vida de Jesus veio para mim, eu vou agir igual a ele, porque é a vida dele vindo para mim. Onde Jesus disse, não precisa ir nem a Jerusalém e nem nesse monte. Meu pai quer que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade, nem nesse monte nem aqui, em todo lugar. Agora não precisa mais ir ao templo para adorar. Jesus está falando, né? Por quê? Porque ele era o sacrifício. Ele era o sacrifício. Jesus era o sacrifício, era o novo templo. Jesus era o novo templo. Por que ele era o novo templo? De todo aquele que crê. Você já leu isso aqui? Eu vou dizer novamente. Se você não leu, procure na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por humanos. Quem sabia disso? Deus não habita em casa feita por seres humanos. O que disse assim? De fato, habitaria Deus na terra? Agora não tem que entender. Eu estava explicando para minha esposa de manhã. A minha sareta está ali, ó. Aqui mais escuta, né? Nós, irmãos, fisicamente, biologicamente, nós somos uma fórmula. Tanto de ferro, tanto de zinco, tanto de potássio, tanto de enxofre. Se tiver mais ou tiver menos essa proporção, nós temos problema de saúde. E se nós tivermos a fórmula perfeita através da alimentação que nós temos, como disse Hipócrates, o pai da medicina, ele disse assim, faz o teu alimento o teu remédio. O que o remédio faz? Ele não cura, remedia. Mas tu te alimentar, a enfermidade nem te agride, ela não chega em você, porque tu tem em teu organismo a fórmula está tão correta, tão perfeita, na proporção. Tem a pessoa que está faltando ferro, ele fica anêmico. Não é assim? Excesso de açúcar ou pouco açúcar, os dois são ruins. Excesso de colesterol ou menos colesterol também é ruim. As pessoas têm alguns percentuais são manipulados segundo o interesse e bel prazer dos que produzem remédios. Acho que o Maurício, alguém, a semana ele está alguém, está toda a família com Covid. E para que aquelas 200 vacinas? Você entende? Uma mente brilhante, inteligentíssima, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. Está sendo manipulado. Mas tornamos aqui o nosso assunto. Deus não habita em casa feita por homens. Quando ele desceu, quando Jesus foi batizado, Deus disse assim, este é meu filho amado, em quem comprazo. Mais adiante ele disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Amém.
E a Bíblia também diz que habitou em Cristo a plenitude da divindade. Habitou ou não habitou? Amém. Agora eu quero que tu leia comigo em Ageu 2:9. Só uma escritura. Olha o que disse o profeta Ageu. Acharam? Ageu 2:9. É logo depois de Abacuque. Logo depois de Sofonias, Abacuque, Sofonias. Diz assim, irmãos: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar, nesta casa, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu isso aqui? Numa casa eles construíram, mas eles não habitam em casa feita. Você entendeu agora por que tu tem que nascer de novo? A pessoa nasce, ela é incrédula, ela é miserável. Deus não leva em conta tudo que tu fez, tudo que eu fiz antes da conversão. Mas na minha conversão, eu morri para aquelas coisas. Tu tem que morrer para aquelas coisas, para a maneira errada de ver. Tu tem que olhar sob a ótica de Deus. Muda completamente o teu conceito, muda completamente a tua visão, e você olha para trás. Uma verdadeira conversão, irmão. A pessoa olha para trás e lembra do que fez, porque Deus esquece que nós fizemos de errado. Mas nós lembramos. E tu olha o que fez e tu sente vergonha, te arrepende. Que vontade que tu tem, eu tenho, de voltar lá atrás e corrigir algumas coisas e fazer diferente com o meu entendimento que eu tenho agora. Mas isso é impossível. Deus esqueceu do que eu fiz. Por que ele esqueceu do que eu fiz? Porque ele deu ao homem, atenção, é o único animal na face da terra. Ele deu ao homem a condição, a premissa, eu acho que é essa a palavra certa, de poder nascer de novo, morrer para aquilo e nascer de novo. Você observa, você sabia que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quem sabia, levante a mão. Por favor, me ajude, para que eles não sabem, que eles não sabem, saibam que isso está na Bíblia. O teu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas não é o primeiro nascimento que é o templo do Espírito Santo. O bêbado, o assaltante, o ladrão, o bandido, quem quer que seja, adúltero, que está lá fora, ele não é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo quando ele morre para aquilo ali, aceita Cristo, morre e tem um novo nascimento. Daí, essa casa aqui, ó, não é mais feitura de pecado por mãos humanas. Tu não traz mais os traços, a genética, a informação, os conceitos, o ensinamento do teu pai terreno, da tua mãe terrena. Agora, a partir desse momento, você, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Assim como meu pai é meu ídolo, é meu protetor, quando eu nasci de novo, olha, eu tenho um pai. Tem pessoas assim, eu tenho trauma. Eu não tenho trauma nenhum, entendeu? Eu entrei em Cristo e acabou. Amém? Eu entrei em Cristo e acabou, entendeu? Mas sei que meu tio, minha tia, meu pai me desprezou, meu pai. Grande coisa, eu não perdi nada com isso. Você entendeu? Tem pessoas mimimi, com fraqueza, me trataram mal quando eu aceitei Jesus, tal. Problema deles, porque eu estou bem. Você entendeu? A Bíblia diz: diga o fraco, sou forte. E o que eu mancava, não manqueja mais. Para. Entendeu? Quando você entra em Cristo, tem novo nascimento, você observa bem. Por que Deus habitou em Cristo? Porque Ele era o templo. Era ou não era? Agora eu te pergunto assim: qual glória? Aonde é que tem mais glória? No templo que Salomão construiu? Com tijolo, terra. Irmão, tu olha as casas, não são às vezes as pessoas passam lá, uma casinha de já me servia, sabe? Tu não sabe os problemas que tem lá dentro. Tu não sabe a frustração, a agonia, a angústia que tem lá dentro. Por isso que Salomão disse assim: ó, é melhor morar numa casinha, lá no cantinho, não me lembro bem a expressão, entendeu? No canto de águas furtadas, que nem fica de águas furtadas, entendeu? Com paz, do que num palacete onde há contenda. O irmão Branco tinha dois homens, eu vou falar sobre o Jim e o João. O Jim continuou morando lá na casinha simples, teve filhos, casou, a Suzy Lowe, não sei qual é o nome da esposa dele,
do João, melhor dizendo, e o Jim prosperou. A casa do Jim era um inferno. Mas que diferença faz, irmão, se a maçaneta é de ouro, se os talheres são de ouro daqui a uns dias? Que diferença vai fazer daqui a uns anos? Se tu andou a pé ou andou de bicicleta? Que diferença faz se tu andou de avião, se tu tinha um monte de dinheiro, se tu não tinha nada? As pessoas estão morrendo, eles estão frustrados, crise existencial. Por isso que é bom saber que Deus fez você assim, Ele queria você assim. Ele deu a você isso para que você compreendesse, amém? Que esta é a tua porção debaixo do sol. E a Bíblia diz assim, é para nós nos contentarmos com a porção nossa de debaixo do sol. Amém. A Bíblia chega a dizer assim, que alguns querendo ser ricos, transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Por que Deus habitou em Cristo? Por que Jesus não precisou nascer de novo? Porque era a glória da segunda casa. A segunda casa, Deus falou a palavra. A glória, a virtude do Altíssimo te cobrirá, disse para Maria. E dali nasceu Jesus. Não veio da forma... Ela teve todo o processo germinativo, biológico, gestacional, funciona nela, mas não foi pela via pela qual nós viemos, que Deus condenou veementemente, recusando aquilo ali, porque isso foi a razão da queda lá no princípio. A genealogia de Deus, diz o profeta, que a genealogia de Deus não tem pai, neto, pai, filho, neto, bisneto, tetraneto, tal. A genealogia de Deus é pai e filho. É bem curtinha. Pai e filho. Deus não tem neto. O irmão Branco diz que Deus não tem neto. Porque se Deus tivesse neto, todos os meus netos estariam batizados. Ou se batizariam. Você entende? Deus não tem neto. Eu tenho neto, tenho bisneto. Você poderá ter neto ou bisneto ou filhos. Mas Deus só tem pai e filho. A genealogia de Deus. E quando Adão e Eva gerassem filhos, eles não seriam pai desses filhos. O pai gerariam filhos para Deus. Quem sabia disso? Adão e Eva gerariam filhos para Deus, não era para eles. Porque a Bíblia chega a dizer assim, que os filhos dos que servem a Deus são uma herança do Senhor. Por que as pessoas geram filhos às vezes e atiram eles de qualquer jeito? Eles estão gerando para a perdição. Mas nós queremos nossos filhos servindo a Deus. Ó Deus, cuida dos meus filhos, Senhor. O primeiro nascimento, no ato biológico, fisiológico, nossos filhos nascem. Mas o novo nascimento, só Deus em sua infinita misericórdia, para aliviar o fardo para nós enquanto peregrinamos. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Por isso tem que ter o novo nascimento. E a Bíblia diz assim que nós temos que cuidar do nosso corpo. Estou falando de crentes, de convertidos. Porque esse corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Tanto quanto o corpo de Jesus foi o templo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o princípio da nova criação de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. O novo nascimento nos faz templo de Deus. Esse templo, aí que está, irmãos. Porque o rapaz perguntou para mim ainda hoje pela manhã, por que tem essa guerra lá em Israel? Porque Israel está na lei, Israel não viu o Messias, e quem não viu o Messias naquele dia, a vida seguiu normal para eles. A vida só deu um choque neles no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém. E eles assim, ainda assim não se acordaram, foram dispersos ao redor do mundo, hoje estão se reunindo lá, e você sabe que os judeus querem reconstruir o templo. Só um pouquinho. Mas vamos lá, Mateus segundo templo lá. Não. O que existe ali, você observa, vou mostrar para vocês aqui, ó, quando o templo foi destruído, eles foram para a Babilônia, o templo foi destruído, eles não construíram um templo novo, eles reconstruíram aquele templo, reformaram aquele templo, através de dois homens chamados Neemias e Esdras, que não eram profetas, eles eram grandes administradores e excelentes escribas. Eles foram líderes para a reconstrução do templo, e eles reconstruíram o templo,
e reconstruíram o mesmo templo, reformaram. Eles não fizeram um templo novo. E esse templo foi a glória deles. Esse templo foi destruído, Jesus assim, não ficará pedra sobre pedra. Esse templo aqui, ó. Jesus falou assim, não falou? Eu li os escritos e Flávio José, ele interrogou, entrevistou os soldados que destruíram Jerusalém, e os soldados disseram assim, ó, o general disse, por que vocês fizeram isso? Não precisava destruir tanto, que mesmo os outros tinham, assim, um respeito pelo templo. Você pode observar que contra Jairo, era um centurião, tinha respeito pela religião de Israel. Cornélio, quem sabia disso? A Bíblia diz que Cornélio jejuava e orava ao Senhor. Quem lembra disso? E ele era um centurião romano, Cornélio. Ele orava e jejuava ao Senhor, ele tinha respeito. E tinha que fazer obras e ajudava os judeus. Ele tinha temor. Foi por isso que Pedro foi lá e evangelizou Cornélio. A Bíblia diz assim, que nem foi preciso fazer chamado de altar. A Bíblia diz assim, que não foi preciso fazer chamado de altar. Só porque Cornélio disse para Pedro, quando Pedro chegou lá, essa noite, assim, uma visão, assim. E o Senhor mandou te chamar. E eu te mandei lá, em Jope, porque o próprio Deus que falou com Cornélio, avisou Pedro lá. Amém? E quando Pedro se acordou, assim, e Pedro teve uma visão, e ele viu um lençol com muitas coisas, assim, animais que não eram comestíveis do Velho Testamento. E ele disse, pega, mata e come. Pedro disse, não, Senhor, não vou pegar isso aqui para comer, porque nunca entrou nada imundo, esses animais são imundos. Daí Deus disse assim, não torneis imundo aquilo que o Senhor purificou. Quem lembra disso? E daí Deus disse para Pedro assim, te levanta, eles já estão batendo na porta. Amém? Tu vai encontrar bem assim na Bíblia. E Pedro abriu a porta e disse, o nosso centurião Cornélio mandou chamar assim. E Pedro foi com eles. E Cornélio estava lá, e Cornélio disse ele assim, essa noite tinha uma visão, um sonho, uma coisa assim, não sei o que foi lá. E o Senhor mandou chamar você. Porque há uma coisa que Deus faz através dos seus anjos, outra coisa que Deus faz através dos seus homens, seus ministros. E sabe o que Cornélio disse? Cornélio disse assim, e estamos reunidos aqui, para escutar tudo que da parte que o Senhor, teu Deus, te mandar falar para nós. Você entendeu? Estava tudo pronto. Eu estava embaladinho para aceitar Jesus. Hoje te suplique, arrodeie, tacarone, carrega para lá para cá. E empresta uns troncos dentro de dar uma juntazinha e não dá nada que preste. Ali está tudo prontinho. E a Bíblia diz que Pedro estava falando ainda, e a Bíblia diz que aquilo encheu. Uns falaram línguas estranhas, outros glorificavam. O que foi? Deus endossou e confirmou tudo. Deus trabalhando nas duas pontas e no coração daquele povo, que eram romanos. Cornélio, não é Cornélio, é Cornelius, é o nome latim. Deus mandou construir um templo, mas eu não vou habitar lá. Ele ia ali, a coluna de fogo, mas ele não habitou. O único tempo que ele habitou foi em Jesus, porque ele não foi, Jesus não foi feito por mãos humanas. Estão entendendo? Não houve concurso humano no nascimento de Jesus. O irmão Brando assim, que Maria simplesmente assim, a culpa assim em mim, cumpra-se a tua serva segundo tua vontade, Senhor. E se cumpriu. E ela andou assim, ela enfrentou uma barra difícil, ela teve que fugir para o Egito, ela teve que se esconder, eles queriam apedrejar ela, porque ela não tinha ainda casado com José, estava só prometida, e ela seria apedrejada, porque José ia deixar ela, o anjo, Deus veio num sonho em José, dizendo, deixa ela, porque dela está gerada do Espírito Santo. E o irmão Branco disse uma grande coisa a respeito de José. Ele disse, José foi colocado do lado de Maria como um escudo, para proteger ela. E José protegeu Maria. E depois, quando o anjo mandou eles, através de um sonho, ir para o Egito, José foi com Maria para o Egito, cuidou dela. Depois José saiu de cena sem avisar, mas Maria continuou ali. E a Bíblia diz, quando São Lucas foi escrever o Evangelho de São Lucas, a Bíblia diz que Maria ouvia todas essas coisas e guardava em seu coração. Quando Lucas entrevistou Maria, Lucas era um médico, um erudito, um homem muito culto, muito letrado, vamos dizer assim. E ele foi lá e entrevistou as pessoas que Lucas não viveu com Jesus, não conviveu, não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas é um convertido de Paulo, e ele, quando soube dessas coisas, ele foi lá e escreveu o Evangelho de São Lucas e também Atos dos Apóstolos.
escreveu para um personagem chamado Aqui, ó excelentíssimo Teófilo. E ele foi e entrevistou Maria. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas em seu coração. Quando Lucas entrevistou ela, ela foi contando as coisas que aconteceu. Você vai ver que o Evangelho de São Lucas, ele narra muitas coisas que não tem no outro Evangelho. Essa é a verdade. Então, com relação ao templo, eu estou pedindo para vocês aqui, ó, para que vocês vejam o respeito, a magnitude que era o templo, o respeito, o orgulho dos judeus. Daí aparece um rapaz, o irmão, ali estava falando que a glória da segunda casa seria superior à glória da primeira casa. Aquela primeira casa foi destruída, não ficou pedra sobre pedra. Como disse Flávio José, ele disse assim, o general que cercou Jerusalém, que chamava Vespasiano, ele foi chamado a Roma, daí o filho dele, Tito, o filho de Vespasiano, ficou ali comandando o cerco de Jerusalém. Ele destruiu. Quando chegou lá, ele foi vendo aquilo, ele disse, não precisava fazer tanto assim. Só porque o que os soldados disseram assim, ó, nós não conseguia parar de destruir, porque tinha sido dito que não ficará pedra sobre pedra, e não ficou pedra sobre pedra. Aquele grande templo que era a glória deles, Deus estava passando, agora destruindo aquele templo que eles tanto adoraram. E nós vimos semana passada aqui, ó, aquele templo há muito tempo tinha sido reprovado por Deus. Tanto é que a Bíblia já tinha dito. Quem lembra da reunião da semana passada? Quem assistiu ela? Você entendeu? Aqueles que estavam no templo lá não podiam se alimentar do manjar, do sacrifício, do pecado que era queimado fora das portas. Esse era para nós. Amém? Mas para te comer daquele manjar fora do arraial, tu tinha que quebrar com aquele templo. Você entendeu? E aquele templo estava passando. Tanto é que no ano 70 foi destruído. Agora, a glória da segunda casa, eu disse assim, vou dizer uma coisa para vocês, ó. Se vocês, Jesus, eu vou fazer como Jesus, eu creio que Jesus fez. Destruir esse templo, que em 3 dias eu retorno aqui. Amém? Mas uns escutaram assim, ó, que era porque ele ia destruir o templo. Ele disse, você está vendo esse templo? Os discípulos serviu o Senhor desse templo, que maravilha. Jesus disse, pois é, eu digo para vocês uma coisa, destruir esse templo, ele será, destruir esse templo, o corpo dele falou, né, que em 3 dias eu reconstruo. Quando disseram ao Senhor, perguntaram para ele, Senhor, quando serão essas coisas, que o templo vai ser destruído? Presta atenção, ó. O irmão Branco disse assim, ó, que eles fizeram 3 perguntas numa. Quem lembra disso? 3 perguntas numa. Quando será esse templo? Quando será isto? O fim do mundo e a tua vida. Quando esse templo será destruído? Jesus disse que vocês verão sinais. Jerusalém será cercada. Quem lembra disso? Jerusalém será cercada. Entende? Haverá fome e tal. Ele não disse a data. Mas 37 anos depois da morte dele, essa palavra se cumpriu. E destruíram aquele templo realmente. Mas aquele templo não ficou pedra sobre pedra. Aquele templo se cumpriu conforme ele falou no sermão profético. Mas esse templo, a glória era maior. Amém? A glória da segunda casa, tanto é, irmão, que a glória dessa casa aqui, sem o novo nascimento, qual é a glória que tem os jogadores de futebol? Qual é a glória que eles têm? Eles estão perdidos. Eles são uns animais com alma. Todo ser humano que não tem o novo nascimento é um animal com alma. Uma alma mortal, porque a alma é mortal. A Bíblia diz que quem pecar, a sua alma morrerá. E por isso que a pessoa tem que deixar aquela vida passada e vir para Cristo e descansar. E quando você entra em Cristo, eu estava falando para o rapaz hoje pela manhã, entende? No sábado, hoje é sábado, no sábado, qualquer ladrão, qualquer traficante, qualquer bandido pode chegar e te atirar na rede e descansar. O dia é sábado. Mas em Cristo, no sábado descansa o corpo. Mas no outro, na segunda-feira estão angustiados, desesperados, crise existencial, não encontraram a razão, por que vieram, por que nasceram. Não entenderam ainda por que morre o tio, a tia, pai, a mãe, por que acontecem essas coisas. Não era para acontecer, mas isso tudo são coisas do primeiro nascimento. Quando tu nasce de novo, quanta pessoa me diz que nasce de novo, e religioso, ainda hoje vi um religioso, ele vai indo para a igreja. Olha o que ele fez até agora, em nome do Evangelho. Você entende? Mas em Cristo,
Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está falando? O nosso sábado, Jesus, o nosso descanso. E encontrarei descanso para o corpo? Não, o corpo tu descansa de noite, tu descansa qualquer dia. Encontrarei descanso para as vossas almas. Você observa bem que as pessoas, elas tomam remédio para se acalmar, ou estão muito paradas, tomam remédio para dar uma aligerada. É tudo na base de alguma coisa que estimula eles. Ele tem remédio para tudo. Se a pessoa está muito parada, assim, está aqui em depressão. Às vezes a pessoa está feliz da vida, quieto. E tem outro que está tão ligeirinho, entende? Ele está infeliz. Ele está rindo na frente dos outros, assim, ó. A hora que ele ficar sozinho, é um choreiro só no canto lá. E é verdade, ele não tem paz. E esse templo, que aquele rapaz chamado Jesus, com 30 anos, condenou e disse que não ficaria pedra sobre pedra, e depois observou na montanha, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas não era ele que destruiria, quem destruiu foram os romanos, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele disse: destruiu esse templo, em 3 dias eu reconstruo, e no 3º dia ele ressuscitou. Eu estava falando do corpo dele, aquele ali era o templo de Deus. Por isso que Deus disse assim, ó: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi obedecendo, mais no fim das suas pregações, Deus disse assim, ó: este é meu filho, em quem tem prazer de habitar. Você sabe o que é isso? Deus dizendo isso. Isso é um endosso que eu gostaria de ouvir, também gostaria de ouvir. Que Deus possa dizer a meu respeito, a teu respeito. Nesse novo nascimento, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. O que é mãos humanas? Concurso biológico, pai e mãe. Você entendeu? Feito por mãos humanas. Deus não habita no ovo no primeiro nascimento. Para ele habitar no homem, só se for um novo nascimento. Daí não é mais feito por mãos humanas. Ele tem um novo nascimento, postura, andamento, revelação. Ele não faz o que o pastor mandou porque ele leu na Bíblia. Ele faz porque sabe que com entendimento, com revelação, que aquilo ali é o certo. E foi esse o quadro que Jesus enfrentou naquele dia. Ali estava o templo, a glória. Você sabe como é que é chamada a Babilônia? Glória dos caldeus. A Babilônia. Cada cidade. Na Grécia Antiga tinha se chamado cidade-estado. Quem sabia disso? Atenas. Tinha a cidade de Atenas e a outra cidade que eu não me lembro agora. Qual é a cidade da Grécia? Tinha Atenas e a outra que era? Esparta. Obrigado. É Esparta. Então, eram cidade-estado. Eram enormes. Enormes. E todo mundo tinha orgulho daquela cidade. Eles tinham orgulho de suas guerras. O Esparta, quando eu vou falar um regime espartano, um regime severo, alto, assim, duro, entende? Os homens são guerreiros, eles tinham prazer de morrer pela sua nação. Porque quando briga com alguém que tem medo de morrer, tu tem uma certa vantagem, tu não tem medo de morrer. Mas se ele não tem medo de morrer, tu tem medo, tu já começou em desvantagem. Porque a pessoa que não tem medo de morrer, ele é um guerreiro feroz. Entende? Eles diziam, se o homem voltasse para casa vivo, a mulher ficava até meio chateada, voltou vivo. Ela queria saber que o marido morresse na batalha para receber medalha, condecorações. Não, eram os louros da vitória, os raminhos de oliveira que assim, ó. Eles estão conversados, mas era uma cultura, era um entendimento. A criança ia pequenininha, que nem o Léo, já estava lá no estado, treinando, físico, fazendo essas academias que tem aqui. Isso aí não é nada perto do que eles faziam lá. Isso aí são todos os frouxos. O cara tem o braço sem grossura, assim, não levanta 1 quilo de arroz. Não, levanta assim, eu acho, levanta assim. Mas não tem força. Aquilo ali é só uma esponja, uma coisa sem consistência. Lá eles eram um guerreiro. Tu pode ver que no tempo de Davi, um homem brigou não sei quanto tempo. Brigou não sei quantos centenas de pessoas. Um homem sozinho com a espada, que a espada colou na mão dele. A Bíblia diz isso. Eu não acredito. Bom, não acredito na Bíblia, então. E esse foi o quadro, irmãos, que Jesus encontrou quando ele chegou na terra. O templo, o povo religioso, e ele ainda disse que não era nem nesse templo, nem na Samaria, mas em qualquer lugar do mundo. Nós estamos adorando ele saber. Já pensou se Deus colocasse para nós ir lá em Jerusalém adorar? Que eles não têm dinheiro nem para ir até Porto Alegre, mas como é até Jerusalém? Você entende que pagar passagem de avião para ti, para a tua família? E outra coisa, ó, era todos os anos tinha que ir.
O muçulmano copiou isso dele, sabiam? Diz que todo muçulmano tem que ir uma vez na vida a Meca, lá na Arábia Saudita. E assim eles fazem, entendeu? Aquilo ali é uma compulsão, eles têm que ir, é obrigado. Então Deus, você sabe que a graça aliviou para nós o fardo. Sai de casa, vem aqui, volta para casa, segue na tua vida. Deus não está dizendo, vamos lá, deve ter que comprar um cordeirinho, tem que levar uma novilha. Se a mulher desse a luz a um menino, levava um casal de rolas. Se fosse uma menina, levava 4, e tinha o tempo de separação dela, o tempo disso, o tempo de circuncisão, a circuncisão do menino, tudo mais. Você vê que Deus aliviou o fardo para nós, amém? Concorda? E sabe que a circuncisão é bastante humilhante, né? Sabia que o judeu ainda hoje faz circuncisão? O muçulmano também faz? Sabia que depois da febre, tem pessoas que ficam mal, adoecem, porque é uma agressão. Você lembra quando você lê na Bíblia, procura na Bíblia, leia a Bíblia. Quando Moisés circuncidou os filhos dele, sabe o que a mulher disse? Tu és sanguinário, né, Moisés? Quem lembra disso? 4, 5, leu? Procura na Bíblia. Quando Moisés circuncidou com uma pedra, não sei como ele ajeitou a criança lá e... Porque hoje tem rabinos especialistas na circuncisão. E eles falam de circuncisão, que é uma forma... Circuncisão quer dizer tirando o excesso. O excesso, como o Bruna fala, excesso, né? Tirando o excesso de carne. E a circuncisão era uma forma higiênica, não sei, uma coisa assim, lá, entendeu? Que apontava para a circuncisão no coração. Você, quando te converte, que tem o novo nascimento, tu não tira toda a carne da tua vida, nem da comida, tu não tira a carne. Tu continua sendo um homem ainda, uma mulher ainda. Só que tu tira os excessos e as coisas que são contrárias ao que Deus falou. Isso é circuncisão no coração. Estamos seguindo? Amém. Circuncisão no coração não é você te matar, acabou. Não é isso aí não. Circuncisão é tirar o excesso. Excesso de comida, excesso disso, excesso daquilo. Tem certas coisas que são lícitas, mas a Bíblia diz que é lícito, mas não é conveniente. O apóstolo Paulo tem um versículo muito importante para mim que serve. Tudo me é lícito, amém? Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E mesmo que me convenha, diz o apóstolo Paulo, não me deixarei prender e nem dominar por nenhuma delas. Leia isso em casa. Agora, o povo mais religioso, o templo foi construído sob a ordem de Deus. Parágrafo 89. Aquelas 4 palavras, elas ali, eles o crucificaram. Ali. O templo que Deus mandou construir. Você veja. Aquele Deus que mandou eles construir lá no Velho Testamento, aquele templo, se fez carne. E agora disse, naquela máscara de carne, chamada Jesus, naquele corpo de carne, o mesmo Deus que mandou eles construir lá, amém? Lá no Velho Testamento ele encontrou Moisés, falou para eles construir, o templo, Salomão cumpriu, Deus endossou, aquilo era algo provisório, transitório, de muito mais glória é a segunda casa. Esse mesmo Deus se fez carne. Irmãos, é muito importante a pessoa acompanhar o movimento de Deus, senão a pessoa se perde. Observa bem, ele disse lá, na forma da luz, ele disse, construiu o templo. Quando ele se fez carne, ele disse assim, não precisa mais ir no templo. Eles não viram que aquilo ali era Deus. Eles sabiam que aquele que estava ali, o Nicodemo disse essas palavras certas. Ele disse, Senhor, sabemos que vieste de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que aquele homem estava fazendo coisas que só Deus podia fazer. Os gregos vieram da Grécia.
Vieram lá da Grécia, os gregos, porque eles tinham seus deuses da mitologia. Deus da caça, o Deus da colheita, o Deus do mar, o Deus disso, o Deus daquilo outro. Os gregos tinham na sua mitologia. Mas quando eles viram ouviram falar de um Deus que andava sobre as águas, disse assim, você observou que Jesus não punha a mão sobre os enfermos, ele dizia, fiquem curados, fazia assim, ele mandou nós impor as mãos, não mandou? Sobre o enfermo. Jesus disse, vê, Bartimeu, se liberto, Senhor, meu filho quer uma na água, está lá no fogo. Jesus disse, fica quieto, disse para o demônio saiu dele. Para o gadareno, ele gritou, o demônio saiu do gadareno sentou nos pés de Jesus, quietinho, como nós dizemos assim, pianinho, quietinho, sem incomodar mais. Ele sabia que tinha uma coisa ali. Um homem que pega 5 pães e 2 peixes, ou 2 pães e 5 peixes, não sei, 2 vezes. Uma vez ele fez, mas foi legal sim, né? Daí ele fez a segunda vez, para mostrar que isso para ele era fácil. Eles ouviram isso lá, vieram. Pensa aqui, irmão, igreja de Sapiranga, e aqui que eu vou assistir aí, pensa aqui, os gregos vieram, os gregos tinham ciência, os gregos tinham matemática, os gregos tinham a sua mitologia, os gregos tinham, irmãos, as suas construções, que até hoje ainda tem lá, o Acrópole, em Atenas, eu vi só as fotos, entendeu? O Partenon, lá, tem um bairro em Porto Alegre chamado Partenon. Os gregos tinham tudo. Tem uma coisa que nós usamos na matemática hoje dos gregos. Teorema disso, teorema daquilo, todos os gregos descobriram. Agora eles veem que alguém está fazendo isso aí, Isso aí não é normal. Andar nas águas, limpar o leproso, dar vista ao cego, libertar dos espíritos. Isso, aquilo. Você veja bem que no Novo Testamento, em Atos, teve 7 rapazes que acharam bonito Paulo expulsar demônio e foram expulsar demônio. Entendeu? Eles pensaram assim, o Simão disse assim, me dá um pouco desse dom para mim, disse para Pedro, que eu te dou uns trocos aí, que ele compra. Não é assim? Eu te dou um dinheiro. Não era assim, entendeu? Daí os gregos sabiam que tinha algo sobrenatural ali. Daí eles chegaram para Filipe e disseram, Senhor, disseram para Filipe, queríamos ver Jesus, que é Jeová Salvador, né? Eles vieram lá aquela distância, igreja, cruzaram o mar para ver um homenzinho simples. Vieram lá naquela distância, olharam assim, estava Jesus falando. O irmão Branco disse que Jesus sabia que estava ali. E Jesus diz assim, se o grão de trigo não morrer na terra, ele fica sozinho. Mas se ele morrer na terra, ele produz muito grão de trigo lá em cima para a colheita, igual a ele. Por que Jesus morreu? Porque daí Deus nos limpou do pecado, porque Deus não habita em corpo feito como mãos humanas. Deus nos converteu, nos limpou do pecado, para daí Deus pudesse habitar em nós. E nós teremos o tempo. Aqueles filhos de servo quiseram expulsar o demônio. Sabe o que o demônio disse para eles? Conhecemos Paulo e conhecemos Jesus. O diabo falou. Mas vocês não conhecem. E a Bíblia diz que um demoniado tirou a roupa deles tudo e saíram correndo, nu, e surrou eles tudo. A Bíblia diz isso em Atos dos Apóstolos. O que é isso? E eles sabiam que tinha endemoniado lá. O gadareno assustava toda a cidade, nós vimos semana passada aqui. Jesus chegou assim, ele se manifestou, e ele disse, sai dele. Se eu sair dele, eu posso ir, Senhor. Nos manda para os porcos. Ele entrou nos porcos, porque sabe que o diabo pode entrar no animal, sabia? Eu conheci na vila que eu morava, tinha muitos apelidos, mas tinha um que chamava Amaldiçoado, o nome do cara, apelido do cara, e o outro era Rebelde. O amaldiçoado, o cavalo dele caía assim, sussurrava assim, amaldiçoado, e ia para aquele fim de mundo, lá para aquela escuridão, lá do fundão lá, sabe? Porque você sabe que tem pessoas endemoniadas, atenção, mas também tem animal endemoniado, tá vendo? Tem animal endemoniado. Agora eles queriam ver. O bom branco disse assim, o profeta disse assim, que os gregos, sabe por que os gregos não viram Deus? O irmão Branco disse que Deus estava em seu templo. Não lá, numa casa de material, o templo de material, Salomão construiu. Deus estava em seu templo, Cristo. Agora, nessa casa aqui, não feita da maneira que os demais homens nasceram,
nessa casa aqui eu tenho prazer de habitar. Jesus diz assim, o Pai sempre está comigo porque eu faço o que Ele manda. Esse é meu filho amado. Deus falou, em quem tem prazer de habitar. Tem encontra isso no Monte da Transfiguração. Quem lembra disso? Em quem tem prazer de habitar. Deus estava em seu templo, Jesus. E Jesus seria o primeiro templo de muitos outros que viriam. Eu e você. Que privilégio que Deus deixamos lá. Mas quando ele condenou aquele templo lá, Jesus nem estava. Aquilo está tão organizado. Ele já está decidido a história deles. Aquelas 4 palavras ali, eles o crucificaram. O Deus que mandou construir o templo estava agora ali, dizendo para eles que não ficaria pedra sobre pedra. Quando ele disse isso, eles pensaram, você tem que matar mesmo. Em primeiro lugar ele falou contra o templo, agora diz que o templo não ficar pedra sobre pedra. Ali eles o crucificaram. Agora você continua a apontar a Bíblia. Veja você, são só 4 palavras. Mas a Bíblia condensa. O que é condensa? Resume, sintetiza, compila, junta suas verdades. Agora eu tenho que se rodear aqui, explicar sobre o que eu estou falando. Mas a Bíblia não tem que explicar nada. Tem pessoas que dizem assim, o que Deus quis dizer, ora o que Deus quis dizer. O que o irmão Branco quis dizer, ora o que o irmão Branco quis dizer. O que Deus quis dizer foi o que ele disse. O que o irmão Branco quis dizer foi o que ele disse. E as pessoas querem ler entre linhas e fazem uma leitura que choca com o que está nas linhas. Enquanto a Bíblia diz que não é para ir além do que está escrito. Não é o que está nas linhas, entre as linhas. Porque entre as linhas não tem nada escrito. Aí que eles trabalham com a interpretação. A Bíblia não tem que explicar nada. Ela é simplesmente toda a verdade. Ela não tem que explicar. A Bíblia não tem que explicar. Tu crê ou não crê? Tem gente que acha que quando crê em Deus, faz um favor para Deus. Ninguém faz favor para Deus. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve obrigação para mim. Eu que sou favorecido. Deus não deve favor para mim. Eu não faço favor para Deus. Se eu venho na igreja, tu vem na igreja, tu é o favorecido. Tu sai daqui animado com alguma coisa a mais para juntar com aquilo que você já tem. E essa cidade aqui está cheia de igrejas. E quanto mais liberal, maior o número de gente. E o povo gosta de novidades. Eles não querem real. Eles querem aquele negócio. Me engana que eu gosto. Aqui estão 4 palavras de sua grande corrente de verdades. Eu tratarei de explicar isso. E tratar de explicá-la claramente faria uma biblioteca. Quer dizer, uma estante cheia de livros para explicar. E quantos livros foram escritos já sobre a Bíblia? Não há maneira para eu explicar aquelas 4 palavras. Porém, agora vamos, pela ajuda dele, de Deus, que fez com que ela fosse escrita, tentar explicar essas 4 palavras. Trazer de tal maneira que as pessoas entendessem. Ali eles o buscaram. O que nós temos perante nós agora? Naquele dia lá, o Bruno está falando naquele dia lá. O que nós temos perante nós agora? O que nós temos perante nós? Ali está Jesus, um homem simples, que os gregos tropeçaram, que as pessoas tropeçaram. Eis que, a Bíblia já tinha dito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Se ela cair sobre alguém, ela esmaga. E se alguém bater sobre ela, bater nela, se quebra. Você encontra isso na Bíblia? O que nós temos ante nós agora? Nós temos a primeira crucificação. Irmão, se tem uma primeira, é porque tem mais uma ou mais. No meu caso aqui é 2. Tem a primeira crucificação. Está aqui, ó. Jesus é crucificado. Deus tem um corpo físico e ele é crucificado e colocado aqui. Como ele não vem num corpo físico, na segunda vinda, eles não crucificaram ele. Então eles rejeitam. Esse rejeito é o companheirismo da palavra. A palavra veio revelada. Deus nos deu uma grande fartura de alimento e nos deu um grande entendimento sobre a Bíblia como ninguém tem. Eu estava explicando para o rapaz sobre as 70 semanas de Daniel. Ele disse assim, eles leem a Bíblia, eles não sabem nada sobre as 70 semanas de Daniel. E aquilo é muito importante para saber. Nós estamos dentro de uma lacuna, uma incógnita de tempo. Desde que Jesus morreu na cruz, até ele começar a tratar com os judeus novamente e pregar 3 anos e meio através de Moisés e Elias.
Nesse tempo aqui, ninguém sabe se é 10, 20, 30, 1.000 anos, 2.000 anos, quantos mil anos é, quanto tempo é. Uma coisa é certa, que há um tempo que Deus determinou para tratar conosco, gentios. Nós não somos judeus. Mas você vai ter judeus messiânicos. Não tem judeu messiânico. Se ele é judeu, se ele é messiânico, nós somos messiânicos, mas não somos judeus. Nós cremos no Messias. E mais ainda, nós cremos no Messias tanto que nós cremos que o Messias veio da forma que ele falou que viria, não como as pessoas tinham interpretado em seus livros, em seus encontros de pastores, que ele deveria vir assim, entende? A Bíblia diz que nós encontraremos Jesus nos ares, depois de transformado. Nós teremos um corpo igual ao dele, encontraremos ele nos ares. E as pessoas querem ver Jesus nas nuvens, e a Bíblia diz que ele viria numa nuvem. Nas nuvens é para o juízo do trono branco. Eis que vem com as nuvens dos céus, todo olho o verá. Quem é que todo olho o verá? A primeira ressurreição, a segunda ressurreição e o julgamento. Todo olho o verá. Nós temos a primeira crucificação, que está ante nós, no mais santo lugar, Jerusalém, templo, o mais religioso povo. Pode ver que a tradução aqui botou tipo no inglês, né? Porque se fosse nós, para traduzir, seria o povo mais religioso, a pessoa mais preciosa, o lugar mais santo, mais santo lugar, o mais religioso povo. Isso é tão contraditório, mas que coisa, é vergonhoso. Agora tomemos primeiro a primeira palavra, ali. Vamos falar sobre ela, sobre essa palavra ali. Ali aonde? Antes de trazermos a acusação, nós detalharemos isso e mostraremos a vocês o que eles estavam fazendo. Então encontraremos se a minha acusação é correta ou não. Ali, Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade dourada, ali em Jerusalém, o templo que Deus tinha mandado construir, e eles construíram, era a glória, era o orgulho dos judeus. Jerusalém, o mais santo e ingênuo lugar, eles eram ingênuos, pois o templo estava ali. O templo era o lugar mais santo. A Bíblia diz que não era o dinheiro, a oferta que santifica o templo, é o templo que santifica a oferta. Porque o templo estava lá. Jerusalém sem o templo não é nada. Você observa, irmão, que Israel sem a arca não era ninguém. Eles perderam. O que disse Eli quando perdeu a arca? Quando Ofni e Finéias perderam a arca, Eli disse assim, e acabou. O que quer dizer e acabou? Foi-se a glória de Deus. Porque a arca era o concerto, aquela arca do concerto estava ali, e os sacerdotes carregavam ela nos ombros. Entende? Quando eles foram lá em pecado, a Bíblia diz que Ofni e Finéias, filho de Eli, estavam em pecado, e foram carregar a arca, caiu na mão do inimigo, e acabou. A Bíblia diz assim que uma mulher deles estava grávida, deu um choque nela, aquela notícia que tinha morrido os maridos, a arca tinha sido tomada, que ela deu à luz a criança ali. Quando a criança nasceu, ela botou o nome da criança aí e acabou. Foi-se a glória de Deus. Quando Eli ouviu falar que a arca tinha sido tomada e o filho tinha morrido, ele deu um ponto, caiu, quebrou o pescoço. Quem lembra disso? Você observa o que é o pecado? O pecado vai se alastrando, e a pessoa vai se abraçando no pecador e vai se contaminando e recebendo choque junto. Pegou em filho desencapado, pode ser bom, irmão. Pegou em filho desencapado, pode ser um homem honesto, pagador de conta, bom pai, bom marido, boa mãe. Pegou o filho desencapado, morre eletrocutado, porque tem leis, entende? Então tem que evitar esse tipo de coisa. Você não pode apoiar a pessoa errada. O irmão Brando explodiu uma espingarda, um cartucho, uma espingarda, que foi corrigida e adaptada, feita a enjambração nela para ficar mais forte, explodiu na cara dele. Ele disse que essa espingarda explodiu porque ele apoiou um homem que ele sabia que não devia ter apoiado. E tem gente que bota a mão no fogo por um e por outro, entendeu? Por ele eu boto a mão no fogo, por isso estava vendo, está tudo queimado, a mão, tudo só pecado. Ele botou a mão no fogo, se queima. E o homem que escreveu, somente por ele? Acho que foi sim, somente por ele. Ele teve um câncer porque apoiou um homem que não devia ter apoiado. Quem lembra dele? Aquele rapaz, ele morreu de câncer porque apoiou um homem que não devia ter apoiado.
irmão Brance, e ele morreu de câncer, e o irmão dele, um sujeito grandão, não podia ver ele ali morrendo, aquele homem grandão, porque o câncer vai comendo, a pessoa vai encolhendo, e morre um pacotinho em cima da cama. Eu conheci um homem, Mário Petrix, que era nosso chefe lá na firma que eu trabalhava. Ele foi tirar uma verruguinha que estava atrapalhando dele aqui de pentear. E o Dr. Scherer, Armin Scherer, disse: não mexe você, Petri, deixa quieto. Mas que eu vou pentear. Não mexe, Petri. E ele mexeu, tirou a verruguinha. Aquela verruguinha não curou nunca e virou um câncer. Aquele homem que era um homem grandão, trabalhava na lima, na plana, um bom projetista de ferramentas, de corte, de estamparia. Me disse, um homem que viu ele, disse que ele morreu um pacotinho em cima da cama, 35 quilos. O câncer comeu ele, acabou com ele. E esse rapaz também apoiou quem não devia ter apoiado. Às vezes as pessoas adoecem por apoiar a pessoa errada. Você não põe a mão, deixa, entende? Porque não há maldição sem causa. Às vezes Deus está trabalhando com a pessoa. O irmão Breno chegou a dizer assim, que o Roberto orava por 500 pessoas e o irmão Breno orava por 2. Quem lembra disso? Ele orava, o Roberto, as pessoas eram curadas. Às vezes para o bairro, para fazer festa, sem nenhuma conversão. O irmão Breno pegava 2, tratava com elas e era a raiz do pecado, da doença, porque o pecado gera doença. E avisar a doença é uma maneira de Deus avisar que algo está mal. Quando o corpo está doente, na sala tem um livro ali que se chama O Corpo Fala, o corpo grita. O nosso corpo diz: está doendo ali, está ruim. Por quê? Alguma coisa aconteceu para ele estar ruim, porque não era para estar ruim. Os médicos às vezes ficam surpresos que quando examinam o corpo humano, eles dizem que o corpo humano, irmão, ele tem soldados que defendem ele, que são chamados leucócitos. Leucócitos, se eu estiver errado, me ajuda aí. Tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Eles combatem a enfermidade, combatem o agente agressor, combatem os vírus, combatem isso, combatem aquilo, entendeu? Mas quando eles estão perdendo a guerra, é porque a pessoa fez um monte de coisa errada. Eu falei com o jovem hoje ali, o Márcio, eu conheci o Márcio Haig, família tradicional, um bom menino. Ele me viu, comentou, porque a gente vê alguém assim, né? Não está vendo não que ele gosta tanto de mim. É que eu sou parte de um quadro em que ele era jovem, agora está com 63. Para quem não tem Jesus, 63 é assustador. Para quem tem Jesus, 969, está ótimo. Matusalém. Você entendeu? Você precisa andar com Jesus, que o tempo vai passando, senão tu não encontra a razão da existência. E o tempo passa muito rápido. Você só vai saber que ele passa rápido depois que ele passou. Se tu esperar 1 hora na parada, parece que é 10 dias. O ônibus não vem, tu fala mal do cobrador, do motorista, da linha de ônibus, tudo mais. Demorou muito. Mas depois que passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu estou 47, 48 anos em Sapiranga. É isso? Não sabe, não sei, né? O tempo, né? Eu ia trabalhar só 3 meses, depois eu ia voltar para lá. Parece que mudou. Meu irmão disse: teu lugar é aqui, Léo. Eu olhei para ele assim: inocente, nem pensa. Eu vou indo para lá, quando eu vou indo para aquele lado lá, eu digo para vocês: eu nunca dei banho em gato, porque o gato não é o meu animal favorito. Mas diz que o gato, só que vai tomar banho, ele vai arranhando, arrastando a terra, lavrando a terra, assim, se agarrando. Ele não gosta de banho o gato, porque é um animal limpo, ele anda as patinhas, cara, assim, E ele se lambe, a mamãe, entende? Então, quando eu vou para lá, eu vou ganhar em gato em direção ao banhado. Verdade. Ali eu passei, sabe, aquilo que eles chamam, aquilo me lembra algo. Muito usado atualmente aciona os gatilhos, né? Recordações, memórias, bem pouco agradáveis são. Quando tu te encontra, tu quer ir adiante, sabe? Em todo lugar que eu morei, depois que eu saí, não sinto saudade nenhuma. Mas tu é frio, você não sinto saudade, o que eu faço? Não sou assim? Deleta e segue adiante. E tu sabe o que Deus diz para Israel? Vire para o norte e vão adiante. Não sei o que a Bíblia diz? Virando para o norte, o Brando pegou uma mensagem, virando para o norte, para de rodear essa montanha.
A pessoa fica a vida toda sempre ao redor, não muda, não prospera, não evolui, não isso, não aquilo. E se alguém vai adiante, logo começa a haver uma certa, como é que se diz assim, não é que falta afinidade na fé, mas às vezes os assuntos não são os mesmos. Até as coisas, a pessoa, pô, que legal isso aqui, e um vê uma maneira, outro vê de outra. Eu ia falar, não. Eu falei 49 no mês de... Tu chegou mais cedo que hoje, né, mulher? Você e a família, né? Então, o mundinho logo será jubilado nessa perenga. A prefeita Karina Nath vai te chamar lá no momento de te dar um nome de praça, é o sonho de todo mundo. Quem não está muito no nome de praça? E os judeus, já estou ensinando, irmãos, e os judeus de todo mundo se reuniram nesse lugar. O Mobrão está dizendo de todo mundo, e nós vimos na Bíblia que é de todo mundo, para adorar. Um lugar de reunião para adorar no templo em Jerusalém. O lugar mais grandioso para adorar que existia era Jerusalém. O samaritano era considerado imundo porque ele adorava debaixo das árvores, das montanhas lá. Porque não podia ir para Jerusalém, era considerado imundo, porque houve uma mistura. O templo estava lá, ou seja, está escrito: todo homem devia adorar em Jerusalém. Daí o pessoal disse: todo mundo tem que ir lá naquela reunião. Todo mundo tem que ir lá naquela reunião. Eu vou para Isaías e vejo que todas as mesas estão cheias de vômito. Correto? Porque este é um centro de adoração. Todo mundo devia. Irmão, devia, eu não sei se é como imperativo. Tem que ir lá. Não é tu pode ir se tu quiser. Não, tu devia ir lá. É um dever. Estão entendendo? Esse devia aqui não é mais se tu quer, se tu não quer. Se tu não fosse, era considerado desviado. Se não fosse a Jerusalém. Por quê? Porque tu devia ir, era uma ordem imperativa do Senhor, que devia ir a Jerusalém. Daquele mesmo Senhor agora se fez carne e diz: nem em Jerusalém, nem nesse monte. Você acha, irmão, que o judeu ortodoxo hoje aceita nós, que nós temos companheirismo com Deus? Só que diz Pedro se defendendo de Jerusalém? Ele disse: irmão, o que vocês querem que eu faça? Pedro, tu entrou na casa de Cornélio e o pau comeu na mão. E o Pedro se defendeu como que podia, como não. Daí Pedro: irmãos, o que vocês querem que eu faça? Eu vi Deus do céu derramar o mesmo Espírito que derramou sobre nós, sobre Cornélio e a família dele. Daí eles ficaram assim: agora. Tu acha que os judeus vão aceitar, irmão? Que eles falam assim: o eterno. É assim que eles falam, né? Tu acha que os judeus vão aceitar, irmão, que Jesus hoje é nosso, que Jeová é nosso hoje? Jeová quer dizer Deus com a sua família. Você acha que os judeus aceitam isso aí, irmão? O ortodoxo tem nojo, o ortodoxo não se encosta no gentil. O ultra-ortodoxo menos ainda. E tem o judeu meia boca que anda por lá nas praias, lá pior que o nosso aqui. A maior passeata gay do mundo está em Jerusalém, lá em Israel. Uma das maiores. Porque é a única democracia do Oriente Médio. E na democracia existe liberdade. Existe muitos excessos. Porque na ditadura não tem. Vê se tem isso aí lá na Coreia do Norte. Não tem. Levantou, a bala come. Tem um general, o gordinho, que era um Kim Jong-un, não sei lá. Ele estava dando uma palestra e ele queria que todos os generais dele, feitos com decorações, está até nojo, fica pesado assim. E daí ele foi ver o vídeo, parece que foi ver o vídeo, e tinha um dos generais dele, dormiu na palestra. O cara é maçante, sabe? Dormiu na palestra dele, olhou assim: não é possível, fulano dormiu na minha palestra, isso é desconsideração. Mandou matar. E mataram o velhinho lá. O velhinho cansado, aquelas conversas fiadas. Sabia que o Fidel Castro, quando dava a palestra, era 5, 6 horas. Agora eu sei de onde é que tem esses cultos longos. Fidel Castro começava a falar, não falava mais, que nem alguns pregadores. Eu espero nem correr no meu erro hoje. Vocês ouvem, Deus deseja dizer eles: venhamos a essas grandes convenções. O Rombrando está citando o dia de hoje. Eu vou botar um asterisco aqui.
Vem aqui, irmãos, ele está aqui. Agora mesmo passando na frente de uma Kombi, convidando as pessoas para ir no culto. Eu pensei, se vocês não estão enfermos, vocês iam atrás da Kombi. Aqui, quem ouviu falar do flautista de Hamelin, ou Hamelin, tem? Que é aquilo ali? Aquilo ali é uma fábula, mas parece que é uma parábola. Tem que fazer que você jogando. Nós vamos tocar uma flautinha bonitinha, todo mundo cai. Fizeram uma igreja agora, entende? Atos 29. Atos tem só 28, porque eles tiveram uma revelação do 29º capítulo agora. Estava assim de ratinho, não. Até da flautinha. E vocês os ouvem um deles, desejo dizer eles, abre aspas, venhamos às grandes convenções, que encontro? Já 200 pastores, ministros e auxiliares. Cada bicho de guerra. Eu assisto reunião do obreiro, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, eu assisto reunião do obreiro desde 1978. Acho mais da metade aqui não era nascido. 78 eu assisto reunião do obreiro. Nunca mudou. A qualidade, como o irmão José costuma falar, a régua baixou, sabe? Eles estão passando bem netinho. A boia da caixa d'água, não tem mais água. A boia da caixa d'água, que devia ser o homem. O pastor é a boia da caixa d'água. Estava encostando lá embaixo, no fundo da caixa. E o pessoal estava lá se mexendo na lama lá. Muito bem. E eles atropelam. E outra coisa, não são denominações. O problema sobre a tradição que tem certos grupos que são pior que as denominações. Sabe o que eu disse isso? Porque as denominações têm uma certa ordem, têm até um certo respeito pela gente às vezes. Mas tem certos grupos, pessoas assim que... Ou sabe como bonito esse parágrafo aqui? E dá os parágrafos. Onde essas denominações têm... Então nós temos a abertura da cidade do Vaticano. E essas ordenações de papas. E assim por diante. E eles todos dizem, abre aspas, todos nós deveríamos ir aos acampamentos metodistas. Ou a Convenção Bíblica Batista. A Igreja Batista, irmão, é igual à Igreja Católica. A Igreja Metodista, eu trabalhei com um menino que era metodista, o Omar, o nome é árabe, Omar. Ele fumava e bebia, não tinha nenhuma diferença do ímpio. Abre aspas, todos nós deveríamos ir a Roma, e ali onde está o grande centro, eles que chamam do cristianismo. Fiquem em pé, Deus abençoe a todos.